Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje são dia 29 de abril, exatamente às 6h42 da tarde. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, se não sabem, assistam os dois últimos vídeos lançados aqui no nosso canal. Eu estou criando o meu TC, né, lá da minha faculdade. E lá nos outros últimos dois vídeos, eu criei algumas coisas, né? Falei um pouquinho sobre o que vai ser o meu TC, como que eu vou fazer e tudo mais. E como eu mencionei, algumas coisas podem mudar no decorrer desse nosso relato aqui. Mas se você não assistiu os últimos dois vídeos, por favor, volta lá e assiste que está muito bacana, tá? Inclusive, o segundo vídeo eu comecei já a codar a nossa aplicação. E é isso aí, tá? Então hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho mais diferente, né? Eu vou passar mais algumas informações para vocês de como que eu estou estruturando esse TC, tá? E já começar por algumas mudanças, vou voltar um pouquinho aqui na página anterior. E aqui dentro do Notion, o que que acontece? Antes, a gente tava o tema do TC eu tinha colocado como mapeamento de problemas urbanos, né? Só que eu percebi que esse nome não ficou muito legal, não ficou condizente com a minha proposta da aplicação, beleza? Então, o que acontece? Eu mudei de mapeamento para aplicativo de registro de problemas urbanos, tá? Inclusive, essa ideia foi sugerida aqui pelo meu coordenador de curso, do meu curso lá, o Ronaldo. Abração, Ronaldo. Então, ele me sugeriu isso aqui, eu aderi à ideia e achei bacana e a gente vai ficar com o tema por enquanto assim, tá? Acho que não vai haver nenhuma outras mudanças aí no decorrer. Então, é isso aí. O nome da nossa aplicação é Resolve Aí, como você já deve saber, tá? E o que que acontece? Eu, nos últimos dois vídeos que eu fiz, o primeiro eu expliquei o que que é a aplicação, para que que ela vai servir e tudo mais. E no segundo vídeo eu já comecei a codar ela, tá? E depois eu tive uma conversa com a minha orientadora de TC, tá? E ela me orientou a criar a justificativa do meu TC, né? A justificativa para quem não sabe, eu vou tentar explicar um pouquinho agora o que que seria a justificativa, né? Como o próprio nome está dizendo, a justificativa é você dar o porquê você está criando o seu TC. Qual que é o sentido de você fazer aquele TC? Por que, que a sua ideia de TC, por que, que o seu tema de TC ele é importante? Qual que é o fundamento que faz você criar esse TC? Entende? Então, basicamente, dentro da justificativa, você vai dizer os porquê o seu tema existe, entende? Então, tendo isso em mente, né, a gente vai precisar de algumas coisinhas que eu coloquei aqui, tá? Para a gente poder criar uma justificativa, tá? A primeira delas, aqui que eu coloquei como um dos tópicos, né? A gente tem que saber onde a gente deve buscar informações para poder criar a nossa justificativa de TC. Tá? Então, assim, como a maioria das pessoas já devem saber, quem está cursando ensino superior, é que a gente não deve buscar informações em qualquer lugar para poder colocar no seu TC. Isso aí não é uma boa prática de jeito nenhum, tá? Mas aí o que que acontece? Olha só, eu coloquei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi blogs. Por quê? Buscar informações em blogs é correto? Ou é incorreto a gente buscar informações em blogs? Então, vamos lá. Para você poder extrair algum tipo de assunto, geralmente a gente vai na internet, digita lá o assunto que você quer e você vai olhando algumas coisas ali para poder entender o que que você quer, o que que você quer sobre aquele assunto, certo? Então, geralmente a gente acessa blogs e sites comuns, que são qualquer pessoas comuns que escrevem aquelas coisas ali e deixam disponível para você utilizar, tá? Por que que não é uma boa prática você pegar informações desses sites para você colocar no seu TC? Primeiro que essas informações elas não são validadas. E quando eu digo validadas é porque não tem algo científico por trás daquelas informações para identificar que aquilo ali realmente é verdadeiro ou falso. Então, se você se basear o seu TC em sites comuns e blogs, você pode acabar colocando informações ali que não sejam verídicas dentro do teu TC. Beleza? No nosso caso aqui, mais especificadamente dentro da sua justificativa de TC, tá? Mas por que que eu abordei esses dois tópicos aqui? Porque você pode sim pesquisar coisas em blogs e sites comuns.
O que você não pode é adicionar coisas de blogs e sites comuns dentro do seu TC. Então, quando você quer entender sobre algum assunto, como que funciona na prática, ver exemplos, aí sim você pode utilizar blogs e sites comuns para você entender mais sobre o tema, beleza? Então, é basicamente isso aí. Agora vem as partes cruciais para o nosso TC. Livros e artigos científicos, né? Vamos começar aqui por livros. Os livros, eles basicamente são livros. Você vai buscar livros referentes ao seu TC. Inclusive, eu encontrei 2 livros aqui que eu não sei se são muito bons, mas tudo bem. Eu dei uma pesquisada aqui na internet. Eu encontrei o primeiro livro aqui, que é A Cidade e os Problemas Socioambientais Urbanos, né? Uma perspectiva interdisciplinar. Então, eu encontrei esse livro aqui, inclusive eu peguei algumas ideias deles aqui, entendi alguns conceitos e foi muito bacana. E já já eu mostro para vocês como que está a minha justificativa atualmente, tá? Então, basicamente, eu tenho esse livro aqui para mim poder olhar algumas coisas dele, tá? E eu tenho mais um PDF aqui, deixa eu ver se eu deixei aberto. Parece que eu não deixei aberto. Mas tudo bem, depois eu deixo nos comentários na descrição do vídeo para vocês. Mas basicamente tem mais um outro PDF, que é um trabalho científico feito aqui pela UF Brasília, não sei. Mas é um trabalho científico publicado, tá? Onde eu peguei algumas referências para poder criar a justificativa também, beleza? Então, eu estou também aqui com alguns sites abertos, no quais eu me baseei para entender o assunto mais aprofundadamente, de uma forma mais simplificada, né? Como eu mencionei para vocês, é válido você entender o assunto por essas fontes. E eu estou com o primeiro site aqui, foi 10 soluções brasileiras para uma gestão urbana inteligente. Então, aqui tem bastante informações sobre como pode uma gestão urbana funcionar, algumas coisas que podem ajudar a gestão a funcionar e tudo mais, né? E eu também estou com outro site aqui aberto chamado de Problemas Urbanos, e aqui dá uma contextualizada bacana para você entender como que funcionam os problemas urbanos, né? E é isso aí, tá? Tem esses dois carinhas que eu dei uma olhada, e tem mais um outro carinha aqui, no qual esse aqui é um artigo. Eu dei uma lida aqui, esse artigo aqui é Pequenas Cidades, Grandes Problemas Urbanos, tá? Esse aqui é muito massa também, eu dei uma lidinha bem por cima dele para poder entender algumas coisas aqui e aplicar no meu TC, tá? Inclusive ele foi aprovado em fevereiro de 2018, ó. Então, bacana esse aqui pra gente. Então é isso, pessoal, a gente já entendeu aqui aonde a gente deve buscar informações para poder criar os nossos TC, tá? Então, depois que você já buscou as suas informações, você já sabe como você vai falar, agora a gente vem para o próximo tópico, que é o público-alvo. Tá, quando você vai fazer um justificativo, você vai explicar os porquês você está criando aquele TC, certo? Então, show de bola. Mas para quem? Qual que é o público-alvo que vai se interessar pela sua ideia de TC? Qual que é o público que você está atingindo ali com aquela ideia, entende? Então, partindo para a minha ideia, né, mas você pode adaptar para o seu aí, o seu público-alvo vai ser quem você quer atingir diretamente. No meu caso, quem eu quero atingir diretamente? Vamos voltar lá para um pouquinho aqui para minha justificativa, porque eu vou estar lendo ela aos poucos e a gente vai entendendo por que eu escolhi isso aqui. Meu PC deu uma travada legal aqui, cara. Show! Meu PC deu uma travada louca aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Qual que é o público-alvo aqui da minha justificativa? Quem que eu quero atingir, tá? E aqui eu vou começar mostrando algumas coisas da minha justificativa para vocês. Isso aqui pode mudar com o tempo, tá? Inclusive, essa justificativa eu já mandei para minha orientadora de TC. Então, ela vai olhar o que eu fiz aqui e provavelmente ela vai corrigir depois, tá? E aí pode ser que o que eu falo aqui mude depois, mas vamos continuar aqui com a nossa justificativa, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui qual que é a minha primeira intenção. Olha só. Problemas urbanos são situações que acontecem em zona urbana devido ao crescimento desordenado de cidades, pelo crescimento desordenado das cidades e pela má administração pública, né? Então, eu já comecei falando aqui o que são problemas urbanos, né? Eu já contextualizei o leitor para dizer para ele o que é esse problema aí, porque talvez o cara não saiba, né? Muito dificilmente o cara não vai saber, mas se for uma pessoa comum lendo, talvez ele não saiba o que seja problemas urbanos, né? Então, continuando aqui, gerando graves desconfortos aos moradores, né?
Diariamente, dezenas e até centenas de moradores de cidades passam por diversos problemas urbanos, ocasionando em um número absurdo de reclamações referente a esses problemas, né? Buracos em ruas, lixo em locais públicos, praças quebradas, pontos de ônibus, sem quaisquer proteção contra sol ou chuva, né? São grandes exemplos de problemas urbanos enfrentados por pessoas comuns. Então aqui eu dei uma contextualizada e peguei o meu leitor e estou tentando explicar para ele qual é o problema. O problema que está acontecendo aqui é esses tais problemas urbanos, né? Então, muito bem. Então, aqui eu já contextualizei o meu leitor, já falei qual que é o problema, né? Deixa eu voltar aqui no Notion. Então, aqui o meu público-alvo, já disse aqui que são. Cadê? Aqui, ó. Diariamente, dezenas até centenas de moradores de cidades. Então, o meu primeiro público-alvo aqui são os moradores da cidade que enfrentam esses problemas urbanos. Então, eu já defini quem eu quero atingir com essa justificativa. Então, eu posso vir aqui e marcar moradores, porque é esse pessoal que eu quero atingir com essa justificativa, né? E agora, a gente vai para o nosso próximo público-alvo, né? Eu vou até pular essa partezinha aqui, porque aqui ainda continua referente às pessoas, tá? Mas aqui, agora a gente já começa com uma coisa bacana, olha só. Uma prefeitura, ela precisa lidar com inúmeras situações em seu cotidiano. E por esse motivo, algumas situações acabam demorando tempo demais para que sejam analisadas e resolvidas. Mesmo com muitos servidores públicos, o fato é que os problemas urbanos não diminuem numa velocidade alta. Muito pelo contrário, esses problemas, por muitas vezes, acabam não sendo resolvidos. E, infelizmente, essas situações expõem moradores locais, né, em situações extremamente desagradáveis e ocasionando uma visão negativa à prefeitura, né? Então, aqui eu já delimitei um pouquinho mais o tema, né? Já expliquei como que a prefeitura se encaixa nesse nosso contexto aqui. Então, eu já estou mencionando para o nosso leitor qual é o meu segundo público-alvo. Então, com essa minha justificativa, se estiver totalmente correta, eu espero que a minha orientadora de TC ela entenda que o meu público-alvo seja esses dois carinhas aqui, os moradores e a prefeitura local. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Então, dentro do meu TC, eu tenho que atingir esses dois caras aqui. Agora a gente vai partir para o nosso próximo tópico, que é o problema. Tá. Quando a gente fala o problema, a gente também fala de desculpas. Tanto que eu aprendi isso com a minha orientadora de TC. Você precisa apontar problemas na sua justificativa que geram desculpas para você ter aquele tema e você resolver esse problema com o seu tema. Beleza? Então, obviamente aqui, partindo para o nosso TC, o nosso problema são os problemas urbanos, né? E como eu já contextualizei para o nosso leitor, eu mencionei que já nas primeiras linhas, problemas urbanos são situações que acontecem em zona urbana devido ao crescimento desordenado das cidades pela má administração públicas. Buracos em ruas, lixos em locais públicos, praças quebradas, pontos de ônibus sem quaisquer proteção contra o sol ou chuva são grandes exemplos de problemas urbanos enfrentados por pessoas comuns. Então, já no meu primeiro parágrafo, eu já induzi aqui, eu já falei, eu já dei uma desculpa para existir o meu tema. A gente tem problemas urbanos, a gente tem buracos em ruas, que é uma das desculpas, o lixo, o esgoto, água parada, isso aqui são todas desculpas que eu posso utilizar dentro do meu contexto, tá? Então, inclusive aqui mais um pouquinho para o final, aqui ó, olha só, diante dessas informações, vou voltar um pouquinho mais, aqui. Uma prefeitura precisa lidar com inúmeras situações em seu cotidiano. A gente já está dando uma desculpa aqui dizendo que a prefeitura tem muitas coisas que é para fazer. E por esse motivo, algumas situações acabam demorando tempo demais para que sejam analisadas e resolvidas. A gente já deu mais uma outra desculpa dizendo que demora demais para poder resolver. Mesmo com muitos servidores públicos, o fato é que os problemas urbanos não diminuem numa velocidade alta. A gente já deu mais uma outra desculpa. A gente está dizendo que tem muito funcionário e mesmo assim os problemas continuam. Beleza?
Muito pelo contrário, esses problemas por muitas vezes acabam não sendo resolvidos. Então, eu já estou dizendo que os problemas não estão sendo resolvidos. Outra desculpa. E essa, como é que é? Infelizmente, essa situação expõe os moradores locais em situações extremamente desagradáveis. Mais uma outra desculpa aqui para que o meu tema funcione e ocasionando uma visão negativa à prefeitura. Então, basicamente, esse meu terceiro parágrafo aqui é só de desculpas, só de problemas que eu tenho que resolver, entende? E aí, partindo já para o último parágrafo aqui, a gente vai ter a nossa querida solução. Então, aqui, a gente precisa dar uma solução para tantos problemas que estão acontecendo, tá? Então, qual que é a nossa solução? O nosso aplicativo resolve aí. E aqui eu abordei a minha aplicação de uma forma um pouquinho questionável, não sei se está exatamente correta, mas o que acontece? Esses dois últimos parágrafos aqui vão estar abordando essa ferramenta, essa nossa solução. No caso aqui, eu comecei com o seguinte: diante dessas informações, é evidente que a prefeitura não consegue lidar com todos os problemas da cidade numa velocidade rápida. Eu ainda continuei dando desculpas aqui novamente. Até porque não há como ela saber o que está acontecendo dentro da cidade o tempo todo. Isso dificulta o trabalho dos servidores públicos, pois os mesmos precisam descobrir onde está acontecendo o problema e quando descobre, talvez já tenham se passado dias, né? Mais uma desculpa aí. Nesse sentido, a criação de uma ferramenta para auxiliar a prefeitura em identificar esses problemas se faz muito necessária. Agora a gente começa com a nossa solução. E assim, essa ferramenta faz a união entre os servidores públicos e os moradores, pois os mesmos ajudará a prefeitura a ter em primeira mão os fatos que ocorrem na cidade, pois os cidadãos poderão acessar o aplicativo, registrar o problema que estão enfrentando, ajudando a prefeitura a saber exatamente onde ela precisa agir. Então a gente já começou dando uma das possíveis soluções. A possível solução é o nosso cidadão comum ajudar a prefeitura a resolver os seus problemas com mais agilidade. Por isso eu coloquei essa flagzinha aqui, ó, ajudando a prefeitura a saber exatamente onde ela precisa agir. Porque a prefeitura ela não vai precisar caçar onde é que está o problema. Ela já vai saber onde é que está o problema pelo fato do nosso cidadão comum ter conseguido entregar a informação para ela de mão beijada. Essa união é um benefício enorme, pois a própria população irá auxiliar no trabalho dos seus governantes, levando assim a cidade a ser um local mais organizado e agradável de se viver. Então perceba que eu tentei aqui com essas palavras dar uma solução com uma ferramenta. Embora a gente tenha um monte de problemas e desculpas que eu dou nesses dois parágrafos aqui, mencionando que a prefeitura ela não consegue lidar com todos os problemas ao mesmo tempo, que os servidores públicos não conseguem saber com precisão onde é que está o problema, a gente consegue, com um único parágrafo, dar uma solução para quase todos os problemas, entre aspas, aqui, né? Então, basicamente, a minha justificativa ela tá assim por enquanto, né? Provavelmente a gente vai mudar algumas coisas aqui, alguns erros de concordância, alguns erros de português, mas é isso, pessoal. A gente conseguiu dar mais um passo aqui no nosso TC, criando essa justificativa. O meu próximo passo aqui é criar os objetivos gerais e específicos assim que eu tiver a correção dessa justificativa aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá? A gente passou aqui pela nossa criação. Talvez eu vou deixar isso aqui como PDF para vocês dar uma lida, se vocês quiserem ou não, tudo bem? Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, deixa um like, compartilha e comenta também. Eu fico muito grato por você ter assistido aqui. Valeu e até a próxima.